O presidente Vladimir Putin entrou em um isolamento de nível paranoico. Afirmam que ele vive em uma espécie de bunker de vidro. Expurgos na área militar, expurgos na área política. Um desfile no próximo dia 9 de maio, no qual afirmam que apenas 300 pessoas do público em geral poderão visitá-lo. Os demais serão convidados e outro tipo de pessoas próximas ou de confiança. O isolamento de Vladimir Putin, afirmam, é uma restrição tão drástica que as aparições físicas praticamente já não acontecem. E quando ocorrem, são totalmente controladas. Ele está no bunker de vidro, garantem os mais próximos. Ele se refugiou em diferentes bunkers. Nem mesmo as pessoas mais próximas sabem onde ele está. A alta segurança de Krasnodar conseguiu, pois essas conspirações são confirmadas pelo menos pelos mais próximos, que garantem. Ele poderia estar enfrentando um golpe interno, ou uma tentativa de golpe de Estado militar, ou talvez de outro tipo. Ou será que tudo está na cabeça do próprio Putin? O relatório da inteligência europeia revela que o Serviço Federal de Proteção, o FSO, retomou o controle total da vigilância. Até mesmo as casas dos colaboradores mais próximos de Putin, até mesmo eles tiveram o uso da internet proibido. O transporte público, seu pessoal de confiança, cozinheiros, fotógrafos, seguranças, todos eles tiveram o uso da internet proibido. O dossiê de inteligência europeu vazado e analisado pela CNN, datado de hoje, afirma que este veículo, junto com outros meios de comunicação americanos e europeus, vem reportando essa análise. A pasta. A investigação de inteligência europeia aponta que estamos em uma metamorfose do poder russo. Uma transformação de dentro, a passagem de uma autocracia segura para uma espécie de ditadura de bunker, na qual as ordens são dadas de lugares desconhecidos, completamente alimentada pela paranoia. O gatilho técnico foi a eliminação do general Fazil Servabov em dezembro de 2025. Esse foi o estopim que mostrou a vulnerabilidade da cúpula militar diante da inteligência ucraniana. Esse evento teria mostrado que a cúpula militar de mais alto nível poderia ser infiltrada e destruída. Imaginem o que isso significa na cabeça de Vladimir Putin. No entanto, a verdadeira ameaça parece ser mais interna. Ele não está tão temeroso de que a inteligência ucraniana esteja dentro da cúpula próxima, mas sim de que essa cúpula, a cúpula militar, possivelmente estaria pensando em tirar Vladimir Putin. O ataque direto, por exemplo, a Sergei Shoigu, ministro da Defesa, agora visto como possível epicentro do golpe. Não imaginem, seu próprio amigo. O ex-ministro da Defesa, que poderia ser um dos que estaria conspirando contra Vladimir Putin. Vladimir Putin já não pode confiar em ninguém. Se ele esteve conspirando, isso quer dizer que todo mundo poderia estar conspirando. Não se viu nenhum personagem, pelo menos visível, tão fiel ou tão próximo a ele mesmo. Vladimir Putin, é preciso lembrar que ele o tirou do Ministério da Defesa e o colocou em outro cargo. Ele é amigo desde a época da KGB. É amigo desde jovem. Sergei Shoigu. Então, esse cenário indica que o pacto de cavalheiros entre as elites russas se rompeu. O Kremlin está se transformando em um ninho de cobras, onde a sobrevivência física é a única prioridade. Sobreviver para não cair de uma janela, para não ser envenenado, para não ser atacado por gado ou levado para a prisão. Acima da estratégia de guerra que existe agora na questão da Ucrânia, está tentar ser sustentável, ou seja, existir como regime. Enquanto ocorrem fatos no Irã, também acontecem em Cuba, Venezuela e outras regiões do mundo. Quase não se olhou internamente para ver como está a Rússia. A história tem mostrado que líderes isolados e temerosos, paradoxalmente, não são apenas imprevisíveis, mas normalmente já estão próximos de cair. Em maio, haverá mensagens interessantes. Será preciso notar como Putin aparece se for realmente ele.
É iminente uma guerra civil interna, obviamente, ou seja, que venha de dentro da própria cúpula, uma guerra civil política ou militar. Quão expostos estão os próprios líderes militares a um possível complô? É preciso lembrar que quem opera internamente não são militares. Na verdade, eles os mantêm muito separados uns dos outros, justamente para que não conspirem. Além disso, a guarda que protege Putin é uma guarda muito grande, uma das maiores do mundo, onde há milhares de agentes de inteligência que se dedicam exclusivamente ao trabalho interno, verificando o que dizem e o que não dizem. Pessoas próximas, caso haja qualquer suspeita de complô, basicamente são eliminadas. É preciso lembrar que o próprio grupo Wagner tentou tomar o poder. Um grupo paramilitar civil, bom, vamos dizer mais do que civil, mercenário, né? E que tentou ir contra Putin e atravessar Moscou e atravessar tudo, né? Então, atenção ao que está acontecendo na própria Rússia. O Kremlin está especialmente preocupado com o uso de drones para uma possível tentativa de eliminar Vladimir Putin, que poderia não ser pelos inimigos, mas sim por membros da própria elite política ou militar russa. É aí que está o medo que se tem neste momento. Enquanto isso, está acontecendo a reunião política europeia neste momento na Armênia, e o próprio Zelensky diz o seguinte: devemos manter essa pressão e empurrar a Rússia para vias diplomáticas. Retirar as sanções é inaceitável. E também quero agradecer a todos que lutam contra a frota clandestina de petróleo russa. Enquanto a guerra continuar, o apoio à Ucrânia deve seguir. Cada pacote de apoio é importante, especialmente a defesa antiaérea. Toda a contribuição ao programa Pearl é importante. Precisamos desses pacotes, dos pacotes Pearl, e eles vão nos ajudar a nos proteger contra os mísseis. A Ucrânia pode fabricar tudo o que for necessário para poder se defender sozinha no futuro, para se proteger de ataques balísticos, de ataques de mísseis. Nós oferecemos à Europa nossas tecnologias de drones para unir todos os países. Por outro lado, realmente precisamos que haja uma boa defesa contra possíveis ataques de drones na Europa? Isso deve ser garantido no ar, em terra e no mar. Produção conjunta, defesa conjunta, vamos avançar também nesse sentido. E mais um ponto: precisamos nos concentrar no que faremos se a Rússia não acabar com esta guerra. Devemos continuar exercendo pressão e precisamos de paz. Isso é o mais importante. Devemos encontrar um formato diplomático funcional, e a Europa deve estar na mesa de qualquer negociação. Estamos em contato com os Estados Unidos. Entendemos sua visão e posição, mas seria bom desenvolver uma única voz europeia comum para dialogar com os russos. Enquanto isso, há uma floresta de antenas em Viena. A Áustria é outro dos países que encontraram e desmantelaram um epicentro de espionagem russa em plena Europa. Imaginem só do que estamos falando, não é? Vamos ao mapa ver onde fica a Áustria e por que esse movimento é tão importante, não é? Pelo que se sabe agora, a Áustria voltou a ser, não é? E eu digo de novo porque não é a primeira vez que há suspeitas de que está acontecendo algum tipo de espionagem. Em diferentes lugares isso já foi visto. Já foi visto na Inglaterra, já foi visto na Alemanha, já foi visto, bem, até mesmo na própria França, não é? Vamos aos detalhes do que se sabe. Obrigado a todos que acompanham a transmissão ao vivo. Se você está chegando agora à transmissão ao vivo, lembro que aqui atualizamos diariamente o que acontece no mundo. Deixe-me tirar as medições aqui e vamos ver do que estamos falando, não é? Vamos nos aproximar desta parte do mundo. Vejam só, Áustria, onde fica? Bem no meio da Europa, não é? Bom, o incidente é que a Áustria expulsou 3 diplomatas russos, após a descoberta de uma interceptação sofisticada de dados instalada nos telhados da missão diplomática deles em Viena, em uma área arborizada dessa região do mundo. Acontece que eles estavam espionando a densa floresta entre a floresta e a antena
projetado para sugar informações de satélites e redes de organizações internacionais como a OPEP, a AIEA, a OSCE. O que diz a fonte do Ministério de Estado? Segundo o Estado e o relatório da emissora pública ORF, afirmam hoje, 4 de maio, que Viena está entrando em uma fase de guerra fria, na qual tem funcionado como o buraco negro da inteligência mundial, segundo eles. Imaginem só, ou seja, é ali que está o buraco negro. O que faz um buraco negro? Ele absorve, não é? Absorve e absorve. Bom, então eles estavam bem no meio da Europa, absorvendo toda a informação possível. Afirmam que, devido ao vazio legal deliberado, o Código Penal austríaco só pune a espionagem se ela afetar diretamente os interesses do Estado austríaco. E isso permitiu que quase 7.000 agentes disfarçados, veja bem, 7.000 agentes disfarçados operassem sob imunidade diplomática. No entanto, a detecção desse hardware de vigilância em massa no coração da cidade indica uma operação técnica. A Rússia já não busca apenas os segredos de corredor, mas também a interceptação direta de fluxos de dados criptografados de agências nucleares, agências de energia. A própria queda de Egisto OTT, o ex-oficial de contra-inteligência, acusado de vender segredos para Moscou, foi o catalisador que obrigou a Áustria a romper sua histórica neutralidade. E poder fechar o espaço para os espiões, porque no fim foi isso que virou, não é? Ou seja, a Áustria basicamente tinha se tornado a Disney, por assim dizer, dos espiões, não é? Além disso, né, o lugar é muito bonito. Imagina você operando na Áustria, aproveitando, digamos, o local, mas ao mesmo tempo, bem, prejudicando, né, a Europa e a Áustria. A transformação de uma embaixada em um nó de guerra eletrônica ativa representa uma violação à Convenção de Viena, o que aumenta a tensão entre a União Europeia e o Kremlin. E isso, em níveis que dizem ser, é sem precedentes. Se a Áustria finalmente fechar a brecha legal que permite a espionagem contra terceiros países, a arquitetura e a inteligência na Europa sofrerão um abalo sísmico. Estados, pois testemunharam como a partir da Áustria continua se espionando muitos desses países. Estima-se, só para se ter uma ideia, que dos 17.000 diplomatas credenciados em Viena, 7.000, na verdade, são agentes de serviços de inteligência estrangeiros. Ou seja, de 17.000 diplomatas, 7.000 seriam basicamente espiões. Isso por causa do limbo legal que existe na Áustria. Então, se você quiser ver espiões de verdade hoje em dia, é só dar uma volta pela Áustria. E provavelmente algum dos que estão andando por lá é um espião, né? É impressionante de verdade a forma como eles têm operado, né? E muitos deles nem necessariamente moram lá, né? Eles podem viver em outro país, mas operam da Áustria porque sabem que lá não terão problemas legais. Vamos falar de outros assuntos também. Por que não? Vejam só. Bom, mudando de assunto, indo para pontos também interessantes do que acontece no mundo. Muito obrigado por ser um dos que já compartilham, dos que já estão aqui no canal, dos que estão ao vivo. Muito obrigado por estarem aqui. E só queria dizer que, bom, a participação de vocês é muito importante. Se você quiser apoiar o canal, já sabe, pode fazer isso através de uma assinatura, pode fazer isso através desse tipo de formato. Que bom, a gente agradece bastante, né? Graças a vocês, graças à comunidade, é que podemos estar aqui todos os dias informando os detalhes, atualizando vocês ao vivo, etc, etc. Então, bom, saibam que até transmitimos da própria rua, onde a notícia nos pega. Ali mesmo, vamos fazendo o relato, né? Vamos para outros temas, né? Outros assuntos também importantes. Tem um assunto que me chama a atenção, que é esse vulcão que tem causado problemas lá nas Filipinas, onde já houve evacuações até agora. Mais ou menos 300 famílias, isso só hoje, né? Ontem foram 3.000 e poucas famílias, assim, ou seja, foi aumentando, né? O nível de risco continua, principalmente por causa da chuva ou da queda, vamos dizer assim, de cinzas, né? O nível de risco continua no vulcão Mayon, que tem entrado em erupção nos últimos dias.
A explosão ou as erupções que têm ocorrido, principalmente, lançaram material piroclástico, embora se acredite. Isso não é a erupção massiva que poderia acontecer nos próximos tempos, vamos dizer assim, né? A queda de cinzas era tão densa que não havia visibilidade, nem mesmo na estrada nacional, segundo o que diz o prefeito. Calói Baldo. Aliás, ele é do município de Camalim, que fica perto de uma encosta do vulcão. O problema ali são as pessoas que vivem ao redor, que podem estar em risco, e além disso, há baixa visibilidade. A queda de cinzas fazia com que a visibilidade fosse baixa. Agora está tranquilo novamente, mas o perigo continua latente. É um vulcão muito ativo nos últimos 2, 3 dias, não é? É um dos mais ativos, um dos vulcões mais ativos desse país. Mas é preciso lembrar que as Filipinas estão cheias deles. As Filipinas, a Indonésia, toda essa região está cheia de vulcões ativos, certo? Dos 24 vulcões ativos que tem. Este é um dos mais ativos, mas além disso, em outros vulcões adormecidos, as autoridades elevaram o nível de alerta, que tem 5 níveis, ao redor do Maion, passando do nível 1 para o nível 3. O alerta 5 já significa que há uma erupção explosiva naquele momento, e que é preciso evacuar porque é preciso evacuar, mas a partir do 3 já começam as evacuações. Bom, isso é o que está acontecendo nas Filipinas, mas vejam só, ainda temos uma previsão científica pendente, que eu vou contar para vocês aqui. Vamos lá. Há uma previsão climática para 2026 muito interessante feita pelos cientistas. Já falamos de vários grupos, várias universidades, etc., que têm feito suas próprias análises. Dessa vez, quero comentar com vocês o que diz a Universidade de Colômbia com o Dr. James Jason. Já comentamos o que dizem NOAA, Universidade do Colorado e o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, que apesar de integrar a NOAA, divulga relatório próprio. Então, bom, vamos aos detalhes do que se sabe. Eles fizeram uma descoberta, compartilharam com outros cientistas e cada vez mais informações surgem. Falta a OMM divulgar a sua. Eles também divulgam frequentemente suas previsões anuais e vão atualizá-las. Então, a OMM também vamos ter aqui quando estiver pronta, certo? A mais atual. A anomalia se confirma. O Super El Niño, que vem sendo alertado, que já comentei aqui em várias ocasiões como um evento extraordinário, em que não é apenas um El Niño, mas sim um Super El Niño. Bem, isso se somaria ao que já estamos vivendo, o que chamam de aquecimento global antropogênico. O que está projetado para 2026, será que 2026, em média, será, em média, o ano mais quente da história já registrada. A questão, e o que esses cientistas mencionam, é que não é apenas em nível global, mas isso varia conforme o lugar. Aqui, por exemplo, tivemos um ano excepcionalmente fresco, como já comentei com vocês. Ou seja, já estamos em maio, dia 4, e de manhã, se você sai, tem que usar uma jaqueta leve, mas está fresco. Vamos lá, isso não é normal. Só que é preciso lembrar que, bem, o clima não se mede localmente para esse assunto. Estamos platicando. Se mede globalmente na média global, e há outras regiões que têm um aquecimento acelerado, e principalmente quanto mais ao norte ou ao sul, mais acelerado está. Quanto mais próximo ao Equador, menos acelerado está. É um tema que, bom, continuam com as teorias sobre isso, mas chama muita atenção. Isso faz parte dos equilíbrios. Talvez isso não fique tão evidente, mas o indicador-chave é que a temperatura da superfície do mar atualmente está a 0,13 graus acima dos níveis anteriores ao ciclo de 2023, o que sugere que há um salto térmico global de aproximadamente 0,06. O que isso significa? Segundo o Dr. James Jensen, da Universidade de Colômbia, e esse é um relatório que também vai ser atualizado em breve pela OMM. Vamos analisar, pois o relatório será considerado na OMM. Bem, estamos diante da convergência das mais perigosas em relação à variabilidade natural do sistema ENSO. O que é o sistema ENSO? Bem, o El Niño é o fenômeno El Niño. O El Niño é a oscilação sul e está perdendo a capacidade de dar trégua, enquanto em décadas passadas a fase do El Niño oferecia um alívio térmico.
Os dados indicam que, apesar de sua influência, as temperaturas seguem perigosamente próximas dos recordes. O Dr. Hansen até alerta que a sensibilidade climática foi subestimada nos modelos tradicionais. Isso implica que o sistema responde com mais violência aos gases de efeito estufa, mas, mais do que o previsto, se os níveis de intensidade forem comparados com o evento de 1997 a 1998, não estaremos apenas enfrentando calor extremo, mas uma alteração radical. É o que diz o relatório, ou seja, não estou acrescentando nada. Não estou acrescentando absolutamente nada, não diz. Se os níveis de intensidade forem comparados com o evento de 1997 a 1998, não estaremos apenas enfrentando um calor extremo, mas uma alteração radical. Padrões de umidade e seca que desestabilizam a produção agrícola e os ecossistemas marinhos de maneira, ele diz, irreversível, ou seja, o famoso ponto sem retorno. Esse fenômeno não é apenas estatisticamente revisado por eles na meteorologia, mas também é um catalisador de uma crise em cascata, na qual, em 2026, é possível que se ultrapasse o famoso 1,5. Esse é o limite do chamado ponto sem retorno. Isso que eu digo é uma teoria, né? Mas eles acreditam que esse retorno, ou seja, que passando desse ponto não há um retorno tão cedo, né? Mas que o clima vai continuar como se fosse uma espécie de escalada, por assim dizer, né? Ele diz que essa margem é suficientemente ampla para que estejamos dispostos a prever. Olha só o que ele diz, né? Ou seja, como se o que estamos vendo fosse suficientemente sólido, por assim dizer, que 2026 vai ser o mais quente da história. Isso é o que ele acredita, pelo menos não é a previsão que ele faz. Ele diz, claro, 2026 vai ser ainda mais quente, né? Ou seja, quando falam 2026 e 2027, pode esquecer, né? Esse é o Dr. James Hansen, mais precisamente da Universidade de Columbia, que faz essa atualização. Ah, bom, então. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, mas o aviso de prevenção de dizer, olha, eu pensava construir uma casinha, qualquer coisa, porque todos pensem, eu acho agora no térmico, né? Agora pensem nisso, pensem em se adaptar a climas mais extremos. Cuidem muito, não construam em áreas que potencialmente possam ser inundadas. Temos que pensar nisso já, né? Se você mora em áreas de risco, já vai pensando, olha, sabe o que é melhor? Obviamente, sempre pesquisem por conta própria e analisem muito bem. Mas, evidentemente, é um tema que deve ser levado em consideração, que eu acho que todo mundo deve considerar na hora de decidir onde morar, na hora de decidir onde estar e esse tipo de coisa, e como se adaptar. No final é isso, né? É se adaptar aos potenciais climas extremos. E olha, se não acontecer nada este ano, se tudo ficar tranquilo, que bom, mas é melhor estar preparado e não é um relatório. O problema é que vários relatórios já indicam que isso está seguindo esse caminho. Rumo, por assim dizer, não um rumo com um clima, digamos, desafiador, também não é bem assim, mas é um desafio que precisa ser levado em conta. Então levem isso em consideração também. Agora, mudando de assunto, está sendo reportado, não posso mostrar a imagem além deste ponto, mas está circulando nas redes sociais. Nesse momento, aí está esse aviãozinho. Um aviãozinho que teria caído em um prédio chamado Belo Horizonte. De fato, dá para ver como ele cai, o aviãozinho cai, bate, impacta. 2 pessoas morreram, o piloto e o copiloto. Isso é o que se sabe. Me chama muito a atenção que, se você já está colapsando, caindo, vá em direção a uma área de prédios. Não, realmente me chama muito a atenção essa situação, não é algo que se relata normalmente. Vamos aos dados, não diz que o avião é monomotor. Ele colidiu com um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, pela sua saúde, para o pessoal que nos assiste do Brasil, deixando um morto e 3 pessoas. Um morto diz aqui. Beleza. Diz 1. E os outros dizem 2. Mas beleza, vamos ficar atentos para ver o que vai ser confirmado. Mas nesse relatório pelo menos diz que é um... Para mim seria muito difícil alguém sobreviver ali. Mas enfim, esse aviãozinho caiu em Belo Horizonte, Brasil. Deixou uma pessoa morta, segundo o que foi reportado,
Depois que o avião monomotor caiu, que o avião de um motor bateu nesse prédio, diz. Segundo os relatos preliminares, o aviãozinho tinha decolado do aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais, e depois de dar várias voltas acabou caindo. Se você tinha capacidade, você vai. É bom, não sei, acho muito curioso. E sim, o avião correspondia ao modelo IMP-717. Sarnego. fabricado en 1979, sin embargo, alrededor de las O piloto relatou problemas a 6 quilômetros após a decolagem. se sabe que el avión Se ele tinha permissão para operar e era propriedade de uma empresa, de Teófilo Ottoni, sin embargo, não podia funcionar como táxi aéreo. Pois bem, ficou assim, obrigado. Eu sei, fiquei curioso e o avião em questão caiu contra um prédio. Fala-se de um falecido, 3 pessoas gravemente feridas que foram levadas ao hospital e ao 23... o assunto é curioso mesmo. Vamos então. Vamos aos comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Muito obrigado por me acompanharem esse tempinho nessas lives que temos feito, porque eu já vi vários de vocês por aqui, né? Muito obrigado por estarem aqui, por comentarem. Começamos bem cedo por causa do assunto, cedo como normalmente começamos. Então, um abraço. Eliceia 19 será. Boas terras, Jalisco, Nova Galícia, ele diz. E Nuevo León será o leste de Jalisco, como a Espanha. O quê? Isso é como comparar já com a Espanha, ou como está. Diz aqui na Jaula de Ouro Espanha. Diz, saudações, Eliseu, como você tem estado? Deem like e se inscrevam, muito obrigado. Se puderem ajudar, agradecemos muito. Justa diz, as próximas versões e muito sucesso desde o Equador. Um grande abraço para esse Equador. Como estão as coisas por aí? Obrigado por acompanhar. Diz Baio, boa tarde, Pepe, saudações para Astrid. Muito obrigado por informar o dia, muito obrigado também a você, Baio. Armando, envio saudações para você onde quer que esteja. Muito boa tarde, diz que está pausando só para mim. Vamos ver se alguém pode avisar a Mercedes. Olha, pelo menos aqui para mim não está mostrando quedas. Para mim não está mostrando quedas, mas me avisem se tiver algum relato por aí. Parece que está sem perdas neste momento. 0% de perda. Então... pelo menos desse lado. Não, mas não sei se no YouTube ou se alguém está tendo algum problema. Saudações, Mercedes. Como você tem estado? Saudações até Tijuana. Seguimos ouvindo e compartilhando ideias. Muito obrigado, Nicole Franco. Grande abraço até a Espanha, até a Andaluzia. Diz Abby Olson. Diz, saudações da Suécia, Pepe. Adoro ouvir suas notícias com sua voz tão harmoniosa, principalmente a essa hora, quando são 22h15. Muito bom, Abby Olson. Muito obrigado pelo seu comentário. Agradeço muito e mando um grande abraço até a Suécia. Como estão as coisas por aí? Como estão esses assuntos que chegaram até a Suécia? Aparentemente como problemas de insegurança e coisas assim. Espero que isso tenha melhorado, que esse problema tenha sido resolvido. Saúde. Diz que era triste e importante vê-lo sair ou ser devido ao seu próprio esse apontamento, ou seja, como assim? Como será esse dia final, digamos, para esse personagem? Pois tão controverso, Leonardo, como você tem estado, Leonardo, essa Argentina. Pois bem, seguimos informando em detalhes, onde quer que estejamos, seja aqui ou na rua. Ou seja, estaremos comentando as notícias do que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar. Um forte abraço. Até mais tarde. Até logo.